Olá, meu nome é Tatiana Viana da Silva, sou do curso de Pedagogia do Polo de Águas Formosas, estamos no 7º período. E hoje estou aqui para relatar um pouco sobre a experiência do estágio supervisionado no ensino fundamental anos iniciais. Vou falar um pouquinho sobre a escola que foi realizado o estágio. Foi feito na Escola Estadual Major Raimundo, uma escola da rede estadual. Vale ressaltar que foi a primeira escola do município. Ela foi fundada em 1946. Então, é uma escola que acolhe gerações de família. Eu estudei nela, minha filha estudou e a gente vê muitas gerações passando pela escola. O estágio foi realizado do período de 16 de março até dia 5 de junho. Foram dois dias da semana, duração de 3 horas. E foi realizado na sala da professora Cláudia, na turminha do primeiro ano. Então foi uma experiência muito interessante porque eu consegui adentrar um pouco do tema de meu interesse, que é alfabetização, e coincidiu com a realização do meu TCC, que também teve tema, dificuldade de aprendizagem na alfabetização. Então eu pude ver um pouco na prática toda a teoria aprofundada durante o curso. Outra questão interessante de ressaltar é sobre a equipe pedagógica, que foi muito acolhedora e são muito compreensíveis com os estagiários. Eu já tive a experiência do PIBID também, então já tinha uma experiência com a escola e com a equipe como um todo. Então foi uma experiência muito boa. Outra questão que eu queria ressaltar foram as atividades que foram desenvolvidas durante esse período, no estágio em campo, dentro da escola. Nós tivemos a coparticipação, que a gente ajudava a professora no decorrer dos dias do estágio, ajudando as atividades, a organização dos alunos, ajudando as crianças que com maior dificuldade. A professora, inclusive, separava os alunos que tinham mais dificuldade para a gente poder trabalhar um pouco, como é a alfabetização. Algumas crianças, tem casos de crianças na turma que nem foram para a creche, já chegaram direto para o primeiro aninho. Então, assim, conhecia muito pouco o alfabeto. Então, a gente, durante esse período de estágio, além de ajudar a professora das atividades da sala, a gente pôde sentar mais com esses alunos e dar uma assistência maior para eles conseguirem desenvolver essa questão que ainda da alfabetização, que não havia sido consolidada, de acordo com a fase agora que eles estão. Também eu pude participar de alguns projetos da escola, o projeto de leitura, que tem, toda semana a professora da biblioteca leva os alunos para a biblioteca para lerem, conta história. Também na quadra tem a sexta-feira lá, que tem um projeto, na sexta-feira tem um evento. E também teve palestras, mês de maio, por exemplo, sobre questão de exploração sexual, de abuso. Então, assim, durante esse estágio foi possível realmente ver como que funciona o dia a dia, do profissional, que trabalha com anos iniciais. Também teve uma questão nova para a gente, que foi a avaliação do ENAD, avaliação prática, onde a gente pôde fazer uma regência assim mais voltada para avaliar a nossa prática. Foi uma experiência muito positiva, porque apesar das dificuldades com o sistema, do professor não conseguir às vezes o acesso para poder fazer a inscrição lá na plataforma do ENAD, foi um pouco corrido, mas no final foi muito positivo, porque deu para sentir um pouco como essa prática assim mais avaliada, tendo alguém para observar de forma mais crítica e apontar para a gente os pontos positivos e negativos, dá para a gente poder melhorar. Melhorar não, porque a gente nem tá, mas criar uma técnica, de
de ensino, de a gente conseguir aliar os conhecimentos que a gente já tem com a experiência dos outros professores, né, que agrega muito nossa aprendizagem. Outra questão interessante é que na sala também havia alunos especiais, então na sala tinha um professor de apoio. E aí também deu para ver um pouquinho como que é essa experiência de trabalhar com crianças com uma necessidade especial, uma atenção especializada. O que chama atenção no estágio são a questão da individualidade de cada aluno, da fase de aprendizagem de cada um, como cada aluno se consegue desenvolver, uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Você percebe que alguns têm uma dificuldade que vai além do comum, né, do esperado para a fase. Tanto é que a professora de apoio da sala até falou que acha que alguns alunos têm algum tipo de transtorno, porém não diagnosticado. Então, mesmo que esse aluno não seja do AE, a professora regente trabalha de forma diferente, tenta trabalhar, inserir novas formas de trabalho para poder conquistar um potencial ali daquela criança. Uma questão que eu esqueci de comentar no início é o contexto da escola. Ela é uma escola periférica, né? Não é localizada no centro, e os alunos que estudam majoritariamente são os alunos do bairro e também alunos de comunidades rurais que vêm, né, para a escola. Relação teoria e prática, assim, o estágio contribui para a gente ver na prática tudo que a gente aprende em teoria, assim, uma boa parte, porque também por mais que as escolas estaduais de alguns anos para cá vêm sendo beneficiadas com equipamentos, com materiais, ainda assim, para a educação, para a alfabetização, eu percebi que na sala ainda falta uma estrutura mais robusta para ajudar de fato a alfabetizar. A sala que eu estagiei, a professora tinha um painel com o alfabeto, né, e as sílabas e um calendário de data mesmo, só. Então, assim, nessa questão eu achei que a escola, por ser primeiro ano, não foi assim muito compatível com a prática, né? Porque tem que ter mais, porque como a gente aprende, a criança precisa ter algo palpável, né? Ter mais prático ali, visível, palpável para ela poder associar. E foi uma coisa que eu senti falta, porque não tinha muitos recursos. A professora trabalhava mais com atividades impressas, né? E no quadro, sem muitas atividades mais lúdicas, diria assim. Não lúdicas, mas assim, mais onde a criança tenha mais acesso a construir, e construindo e aprendendo, do que simplesmente transmitir o conteúdo. Então, nessa questão, eu senti um pouco de falta com o que a gente aprende na teoria. Mas, assim, a experiência do estágio foi muito positiva, porque deu para ver na prática como que é uma sala de aula. As dificuldades, também deu para trabalhar com os pais, a gente vê que muitas crianças às vezes têm alguma dificuldade, mas quando você vai ver o contexto familiar, você entende o porquê. Já tem pais que dão muita mais assistência, você já vê que a criança desenvolve mais. Então, uma coisa que eu percebi é a importância da família nesse processo, principalmente nessa fase de alfabetização. Quanto mais a família dá assistência, mais o aluno se desenvolve. Não é regra, né? Mas é o que a gente vê mais na sua maioria, os pais que dão mais atenção aos filhos, que dedicam tempo em casa, que ajudam nas atividades, as crianças desenvolvem muito mais do que os pais que não têm muito essa atenção. Então, avaliando as contribuições do estágio na minha formação, a princípio, quando eu comecei o curso, eu não tinha muito interesse em dar aulas. Eu pensava mais na questão de supervisão, mas após as práticas,
de estágio, é um ambiente assim muito desafiador, mas também que é muito interessante. Então abriu uma possibilidade de eu querer atuar na área. Foi muito positivo o estágio, dá para ver que são muitos desafios. A turminha que eu estagiei são 25 alunos de alfabetização, então é uma turma muito grande. Por mais que até o professor tenta fazer um trabalho assim de excelência, às vezes por conta do grande número de crianças, fica difícil, né? Mas no período do estágio a professora ficou muito grata porque foi uma forma dela conseguir desenvolver mais também os alunos, porque ela podia deixar a gente trabalhar com os alunos que tinham mais dificuldade. Então conseguiu avançar em alguns pontos, né, com esses alunos com mais defasagem. Então, para finalizar minha fala, o estágio contribuiu muito com a questão de alinhar a teoria e a prática. É possível ver, assemelhar a teoria, né, com a prática. A gente percebe que às vezes não é possível, não por falta de interesse do professor, mas por falta de recurso, por falta de estrutura, de aplicar de fato, verdadeiramente tudo que a gente aprende. Mas ainda assim é possível ver muita coisa e é uma área muito interessante. Principalmente, como eu disse no início, é a questão de alfabetização. É lindo ver a criança se desenvolver, ela aprender a falar, ler palavras, conseguir ler pequenas frases e textos. Então é muito gratificante. O estágio foi muito positivo.